vamos tratar da Lei Aldir Blanc. Hoje a gente vai apresentar para vocês 2 planos de ação que a gente leva em consideração para decidir como vamos aplicar de fato a verba que vem aqui para Juiz de Fora. E essa lei tem por natureza ser uma lei que conta muito com a participação popular, né? Popular da classe, de todo mundo que está envolvido nesse processo. Não é uma coisa só feita e executada pelo poder público. Então, por essa razão também, as reuniões que tratam especificamente dessa lei, a gente tem por hábito de colocar no YouTube para tornar isso público mesmo, tá? Vou passar a palavra agora para o Zezinho Mancini, ele é o atual diretor-geral da Funalfa, e ele vai apresentar para vocês essas 2 ideias, esses 2 planos, para a gente debater aqui um pouquinho, porque sempre tem coisas que a gente pensa que do lado de quem faz os editais, né, as normas e tudo, mas a gente às vezes deixa passar despercebido alguma coisa que é importante que ser vista pelo olhar de vocês também, né? De quem de fato vai pleitear e vai executar o que está sendo proposto. Então, boa tarde, Zezinho. Tudo bom? Boa tarde, Tamis. Boa tarde, gente. Obrigado por vocês estarem aqui conosco, trabalhando. Também já fez uma introdução bem completa, né, do que a gente pretende aqui hoje na reunião. Vou falar só mais uns pouquinhos recados mais alguns poucos recados, e a gente já começa a mostrar na tela algumas dessas definições ou dessas possibilidades. Mais uma vez, né, o Cultura Conecta, ele é um espaço, o nome está aí, né, de conexão. Na terça-feira também fizemos uma live no Instagram da Funalfa, que tinha um perfil um pouco mais, né, de mão única, nós dando informações, e aí algumas poucas respostas, algumas poucas perguntas foram feitas e a gente respondeu, né, era um plano mais da gente dizer coisas, e hoje no Conecta, nessa plataforma do Zoom, permite mais uma troca de ideias. Então, fiquem à vontade, por favor, para interromper, para ligar os microfones, para escrever no chat, para levantar a mão, enfim, todas as maneiras possíveis de interação, vocês fiquem livres para fazer. Nós vamos mostrar 2 planos aqui possíveis agora para o futuro, para o desenvolvimento, para a aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc. A ideia inicial é que nós apresentemos isso, então, num primeiro momento, e no segundo momento a gente parta para um debate mesmo, ou mais até do que um debate, para ouvir a opinião de vocês. É legal que vocês estejam aqui acompanhando, absorvendo, conhecendo, mas também é muito legal, é muito enriquecedor e definidor o que vocês dizem para a gente. Assim, como eu também disse, desde o início da formulação dessa lei, a gente tem acompanhado reuniões públicas como essa e vimos a lei se transfigurar conforme as reuniões iam acontecendo, exatamente pela participação popular. Então, o plano aqui hoje, a reunião de hoje, agora às 2 e a das 7 da noite, é que a gente consiga ouvir para absorver mais opiniões em cima daquilo que está sendo planejado para ser executado, que a gente consiga somar isso, né, as ideias que já existem e botar na prática, finalmente, botar o recurso na rua, né, que é o que todos nós queremos. Então, fiquem à vontade para poder participar, para opinar, para criticar, para divergir. A ideia aqui hoje realmente é que o diálogo aconteça. Eu acho que mais nada nesse momento, né? É isso. Fiquem livres. Reunião. Só dar uma fala agora já explicativa, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. É um arquivo de Excel que a gente tem utilizado para trabalhar, que mostra a divisão do recurso, né? Então, brevíssimo resumo da Lei Aldir Blanc, né? Ela repassa recursos para os estados, para os municípios, e estados e municípios têm 3 formas possíveis, o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3, para poder estar dando essa destinação. O inciso 1 ficou uma responsabilidade exclusiva do Estado de Minas, então hoje nós não vamos falar sobre ele. Se você tem alguma dúvida mais objetiva, a gente pode ajudar a sanar, mas o plano é não falar sobre ele hoje especificamente, já que virou uma responsabilidade do Estado. O inciso 2 é uma responsabilidade exclusiva dos municípios, então nós vamos falar. E o inciso 3, o 2 é aquele auxílio para espaços
escolas, empresas, micro e pequenas empresas, coletividades da cultura de maneira geral. E o inciso 3 é aquele que prevê editais, premiações, chamadas, chamamentos, etc. Então, nós vamos nos referir especialmente ao inciso 2 e ao inciso 3. Temos duas propostas. Eu vou mostrar alguns números para vocês. Alguns deles são números apenas exemplificativos, não são definições. Quer dizer, na verdade, nada aqui são definições, são propostas, mas os números são apenas exemplos que vão servir para poder a gente entender como a Funalfa está fazendo para tentar multiplicar esse dinheiro, dividir ele de uma maneira mais pulverizada, que tem que chegar a mais lugares, a mais pessoas, a mais iniciativas culturais na cidade. Já vou, então, agora compartilhar minha tela com vocês. Se tiverem dúvidas, usem o chat, usem o microfone, usem o recurso de levantar a mão, conforme se sentirem mais à vontade. Aba errada. Aqui. Então, informação simples, né? O Brasil, na verdade, são 3 bilhões de reais, 1,5 bilhão para os estados. Minas Gerais é o segundo estado que mais irá receber recursos, são 135 milhões. Os municípios, então, Minas Gerais, além dos 135 que vão para o governo de Minas, 160 milhões estarão divididos pelas cidades mineiras. Juiz de Fora é a quarta cidade com o maior montante de recursos a ser destinado, 3.487.476 e 18 centavos. Acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui agora não preciso não, mas depois eu aumento o zoom para vocês. Então, 3.487, a gente vai falar sempre, resumidamente, 3 milhões e meio, tá bem? Então, só resumindo aqui esse detalhe. Temos aqui para mostrar para vocês, num primeiro momento, os dados estratificados do Cadastro Municipal de Cultura. São alguns dados que nós quisemos estratificar agora para poder orientar a tomada de decisão. Como nós já dissemos, né, o cadastro ele tinha uma serventia plural, não apenas em relação ao inciso 1, que infelizmente não ficou como responsabilidade do município, mas ainda assim tínhamos ótimas perguntas para poder compreender a pluralidade da cultura de Juiz de Fora. E aí temos aqui as respostas que foram dadas, e o quantitativo e uma porcentagem. Então, também não vou ler tudo para não encher a cabeça de vocês com isso, mas a gente está usando esses dados aqui como forma de ajudar a gente na tomada de decisão. Então, temos 63% dos agentes culturais cadastrados do sexo masculino, 34,9% feminino e pingadinhos das outras orientações e opções, né, do cadastro. Isso dá 1,4%. Cor da pele, 49,8% branca, 22,7% preta, 22,1% parda e mais algumas opções de acordo com o que cada um se sentiu confortável para escrever nesse campo. Estamos falando de 1.977 cadastros, tá? Essa atualização não é de hoje exatamente, mas também acredito que não esteja muito acima disso nesse momento, não. Foi no final de semana a última vez que eu atualizei. Escolaridade, 28% tem colegial, ensino médio completo, 21,2% superior completo, e por aí vai. Não vou entrar também nas minúcias ainda. As áreas, a música domina bastante, 37,6% no cadastro disseram ser da área da música, 9,2% das artes visuais, outra 8,9%, dança 8,4%, teatro 8%, cultura popular 7,2%, carnaval 5,6%, audiovisual 4,5%, literatura 3,3%, artesanato 3%, artes urbanas 2,1%, circo 1,1%, patrimônio e memória também 1,1%. E os mais citados na categoria outra foram Folia de Reis, 24,8%, fotografia 17%, produção 15%, capoeira 11%, design 5%, gastronomia 5%, palhaçaria 4%, contação de histórias, gestão, slam e tatuagem. Foram outros mais citados aqui, dentre os 1.977, esse foi o número de citações destas outras opções de área. Nos nichos, a gente tem artista, direção, criação com 41%, ensino de arte e cultura 20%, produção cultural 11%, prestação de serviços técnica, consultoria, outros 11%,
outro 10%, gestão cultural 3%, acadêmico ou pesquisa 2%. Sobre CNPJ, 75% não possuem CNPJ, 19,5% possuem MEI, 5,4% um outro tipo de CNPJ que não MEI. Se participa de coletivo, sim, 63%, não 36%. Nos espaços que a gente foi, né, varrendo para poder buscar essas informações, especialmente para o inciso 2, 9% são associações, 7,1% ateliês, 17,9% bares e cafés, 41% escolas de arte, 9% escolas de samba, 3,3% galerias, 1,4% livrarias, 10% produtoras. E, por fim, dentro de renda, até um salário 23%, de 1 a 2, 23,3%, de 2 a 3, 12%, por aí vai, não vou também ficar repetindo todos. E se vive exclusivamente de arte, uma surpresa até, um índice tão alto, que fala que vive exclusivamente de arte, 44,8%, fala que possui outras fontes de renda, 35%, e que não ganha dinheiro com arte e cultura, 19,4%. Então, são só alguns dados, a ideia não é a gente aprofundar neles aqui, eles vão se vir muito mais num momento posterior, como vocês vão perceber, a partir dos planos que a gente desenvolveu, eles vão poder ajudar a gente a tomar algumas decisões. Indo para o plano na prática. Vou aumentar aqui agora um pouquinho o zoom. Acredito que esteja dando para todo mundo ver aí melhor um pouquinho agora os números. Vamos lá. A gente recebe um repasse de 3.487. Esse investido aqui é uma formulinha que está somando tudo, né? O inciso 1, R$0, porque é uma responsabilidade do Estado de Minas. No inciso 2, esse plano aqui fala de 2.200.000, e no inciso 3, mais 1.215.000. O máximo possível para o inciso 2 seriam 2.789. A gente está sugerindo nesse plano 2.265, uma diferença, né, o que está sobrando, então, nesse caso, entre o máximo e o investido, 524.000, que nós estamos jogando para o inciso 3. Isso dá 65% da porcentagem, e da forma como nós dividimos, seriam ao todo 235 beneficiários do inciso 2. O inciso 3 tem como máximo, então, somando aquilo que é o seu mínimo, 20%, cerca de 700.000 dos 3,5 milhões, a gente está somando já aqui os 700.000 mais os 524, dá esse máximo 1.222, investido 1.215, tem uns picadinho, dízima, que a gente não está lidando com elas ainda, né? Como é só uma proposta. A diferença são isso, R$ 7.500. Dá para investir esses 7.500 também, só para arredondar que está assim. Então, cerca de 35% do recurso iria para o inciso 3. Dessa forma, beneficiaríamos ao todo 165, seriam 165 contemplados, não quer dizer 165 pessoas, porque a gente tem também alguns coletivos, algumas formas de coletividades que estariam previstas para serem beneficiadas com essa divisão. Então, vou resumir agora, né? Dos 3,5 milhões, este plano aqui, convencional, prevê que 65% seja investido no inciso 2 e 35% no inciso 3. Ok? Acho que esses são os números mais importantes para vocês terem claros aí. Dos 3,5 milhões, 65% no inciso 2, espaços, empresas e outros tipos de coletividades, e 35% para editais, premiações e afins. Vamos, como que nós pensamos em dividir, então, dentro do inciso 2, tá? Distintas, não tem um nome aqui, né? É um método apenas, categoria 1, 2 e 3. Vou explicar uma por uma. Na categoria 1, a gente repassaria uma parcela de R$3.000 para 45 beneficiários. Tá? E isso seria para algum tipo de coletividade que nós ainda não determinamos aqui, porque envolve algumas questões que ainda estão um tanto nebulosas do ponto de vista da regulamentação, né? Não é dito exatamente com o que esse recurso pode ser gasto, então a gente querer jogar também muito para cima, sendo que pode ser que tenha algumas limitações drásticas de utilização do recurso, é perigoso que a gente dê um recurso muito grande que o contemplado não possa utilizar
ele tem que devolver, e aí nos prazos que nós teremos, isso é um risco do dinheiro ter que ser devolvido para a Funalfa, para ser devolvido para o Estado, para ser devolvido para a União, e não devolvido, inclusive, que é o pior dos mundos, para o Fundo Nacional de Cultura. Ele é devolvido para uma outra conta do governo federal. Isso é um problema que a gente tem que lidar com ele. Então, nessa forma, teríamos 45 beneficiários de R$ 3.000. Estes beneficiários seriam representantes de coletividades. Poderiam ser grupos, poderiam ser espaços, poderiam ser micro e pequenas empresas, etc. A segunda categoria, a gente quer fazer 2 pagamentos de R$ 4.500, ou seja, R$ 9.000, tá? E aí teríamos, então, 120 beneficiários destes R$ 9.000. Então, já é um outro perfil de coletividade que tenha, a gente tem usado a palavra custeio, né? Tem, então, custeios mais elevados. Talvez seja aqueles que tenham aluguéis, que tenham contas fixas de internet, telefone, etc. E que estes R$ 9.000, então, seriam suficientes para arcar, não por um mês, mas por alguns meses dessas dívidas que já foram acumuladas e que irão acontecer ainda, né, nos próximos meses. Então, primeira categoria, R$ 3.000, segunda categoria, R$ 9.000 em 2 parcelas de R$ 4.500. E a terceira categoria, 2 parcelas de R$ 7.500, ou seja, R$ 15.000. Então, vamos lá. 3, 9 ou 15.000 seriam as 3 categorias distintas do inciso 2, a depender do tamanho da necessidade de cada um desses coletivos, dessas coletividades, espaços, empresas, escolas e afins. Então, 45 beneficiários do inciso 1, 120 beneficiários do inciso 2, 70 beneficiários do inciso 3, somando aqui 235 beneficiários ao todo pelo inciso 2, no montante de R$ 2.265.000. Vou passar do inciso 2 e depois a gente vai retomando conforme houver necessidade. No inciso 3, a gente divide em nichos para fazer editais de premiações ou coisas semelhantes. Então, seriam os nichos espaços culturais, que teriam 3 categorias: ensino, fruição e micro e pequenas empresas. Quer dizer, há algumas burocracias ali no inciso 2. Então, nós pensamos que talvez alguns desses coletivos, dessas coletividades, que seria muito importante que eles recebessem, talvez por conta das burocracias, eles não poderiam entrar no inciso 2. Então, nós abriríamos ainda a oportunidade para que estes que não conseguiram estar no 2 entrarem no inciso 3. Então, por isso a gente repete um pouco esse perfil aqui, nesse primeiro nicho, que é os espaços culturais. E aí todos eles nos valores de R$ 15.000. Cultura popular e urbana, coletivos acima de 5 pessoas e de 2 a 5 pessoas. Essa régua de dividir pelo número de pessoas, a gente está usando como referência Belo Horizonte, que tem um mapeamento já bem mais avançado que o nosso. Eles conseguiram implementar, né, há alguns anos atrás, aquela plataforma de mapas culturais. Então, eles têm informações mais precisas que as nossas e entendem que essa divisão ela é interessante. Conversamos com o secretário adjunto de Cultura de BH, ele explicou para a gente um pouco, nós achamos que seria interessante replicar de forma parecida aqui, não idêntica, a partir da nossa realidade. Então, coletivos de cultura popular e urbana acima de 5 pessoas e de 2 a 5 pessoas. Temos ainda linguagens artísticas, né, e os coletivos, também acima de 5, de 2 a 5. Ainda indivíduos nas linguagens artísticas e os técnicos também como indivíduos. E aí dividiríamos com uma régua muito semelhante à do inciso 2. Os valores são os mesmos, 15.000, 9.000 e 3.000. Os 3.000 vêm semelhante também àquilo que é o inciso 1, né? Que são 5 meses de R$ 600, dá 3.000. Então, é um pensamento paralelo àquilo que está sendo realizado em todos os estados. Também é uma orientação que a gente está seguindo a partir dos diálogos entre os gestores públicos, tanto para técnicos quanto para os indivíduos, receberiam um prêmio de R$ 3.000. Os coletivos acima de 5 pessoas ganhariam 15.000, de 2 a 5 pessoas, 9.000. E também aqui, os espaços de ensino, fruição, micro e pequenas empresas, R$ 15.000.
Aí aqui que está um número ainda somente servindo como exemplo dentro da nossa proposta, tá? Há outras milhares de formas de dividir isso aqui, ter mais para ensino e menos para fruição, mais para micro e pequenas empresas e menos coletivos. Então, não precisem se preocupar com esses números aqui por enquanto, por favor. Assim sendo, nós teríamos aqui 5 beneficiários de ensino, 5 de fruição, 5 micro e pequenas empresas, para além dos 235 que já estão ditos aqui em cima. Os coletivos de cultura popular e urbana, acima de 5 pessoas, 5, de 2 a 5, 25 coletivos. Linguagens artísticas e coletivos, 15 receberiam 15 mil e 25, 9 mil. 40 agentes culturais individuais das artes e 40 técnicos. Somando tudo aqui, as porcentagens, isso daria R$ 1.215.000. Seria a forma da gente usar, então, o inciso 3. Acho que os pontos mais importantes da gente deixar registrado para vocês aqui são os nichos, espaços, cultura popular e urbana coletivos, linguagens artísticas coletivos, linguagens artísticas individual, técnicos individual e os valores, 3, 9 e 15 mil reais. O plano é que esse recurso chegue o mais limpo possível para todos esses do inciso 3, assim como é o caso do inciso 2, né? O inciso 2, o dinheiro chega inteiro, mas tem lá as obrigatoriedades daquilo que pode ou não ser, com aquilo que pode ou não ser gasto esse recurso. O inciso 3 já é um recurso livre, né? A gente pode pedir, pode ser que seja um edital para montagem, para criação, para desenvolvimento de algo, ou a gente pode tentar, que é o plano da Funalfa, tanto nesse plano convencional quanto no plano que eu vou apresentar na sequência, é possível que a gente consiga fazer esse dinheiro chegar o mais limpo possível, então inteiro, sem abatimento, sem impostos, nada disso, e também tentando ter o mínimo de obrigação futura para vocês, né? O nosso entendimento aqui, de maneira geral, é que essa verba é uma verba emergencial, ela é bem diferente da Lei Murilo Mendes, né? Que é um incentivo à cultura, um incentivo à criação, ao desenvolvimento, à fruição. Aqui não, a gente quer manter. Essa palavra manutenção é a palavra-chave para eu ir para o plano alternativo. Eu vou interromper o compartilhamento aqui só um pouquinho, porque não sei se está ficando um tanto claro para vocês, tudo que eu falei até agora. Está possível de acompanhar? Alguém já tem alguma dúvida sobre isso aqui? Precisa que eu repita alguma informação? Ou eu posso passar para o plano alternativo de uma vez? Tá dando? Fala aí. Certinho, Ulisses fez um joia. Oi, Ulisses, boa tarde. Alexandre fez um joia também. Adams. Ok. Maria. Beleza, então eu vou seguir e vou apresentar o segundo plano possível. Eu mudei o nome agora, estava plano Kamikaze, eu já falei dele em algumas outras reuniões. Como a gente vai gravar e deixar Plano registrado. alternativo, Zezinho. Alternativo. Alguém falou? Falou, Zezinho? Fala, Guilherme. Tá me ouvindo bem? Médio, mas dá para entender. Deixa eu ver se eu faço uma coisa aqui. Só um segundo. Tá bom. O som está parecendo que você está conectado no orelhão. Melhorou agora? Bastante. Então, eu só fazer umas perguntas que talvez sejam óbvias, mas para ficar claro, quem já recebe algum auxílio emergencial não pode ser beneficiado pelos recursos da Lei Aldir Blanc, correto? Não, pode Alô? responder, Zé? Não sei se Pode, ele te eu não ouvi ouviu. o final da pergunta, não. Ah, tá. Então deixa que eu respondo. Não é bem assim, não, ô Gueminho. Na realidade, o que não poderia receber é se alguém já estiver recebendo o auxílio emergencial do governo, não poderia receber o do inciso primeiro, que é semelhante, né? Aquele de 5 vezes de R$600. Mas nos incisos 2 e 3 não haveria problema, não. Entendi. Então, só afeta o inciso 1. Só afeta o inciso 1. Outra coisa. Quem recebe do inciso 1, de alguma maneira, pode receber no 2 ou no 3?
Inclusive nos 3. Inclusive nos 3. Só não pode receber 2 vezes no mesmo inciso. Mas entre eles Entendi. pode receber em vários. Aliás, no 3 até Perfeito. poderia, né? No 2, Uhum. não. Sim. Entendi. Isso não poderia ser critério para que, de alguma maneira, aumentasse um critério interno, né? O Não que não desempate, a gente cogitou de ser um critério de critério de De desempate. desempate, né? desempate. Para aumentar o número de pessoas beneficiadas, né? De Exatamente. que Como a ideia correto. é que não sejam projetos exatamente, né? Que seja outro tipo daquilo que eu falei, de não ter muito vínculo. Então, como é que eu comparo você com o Alexandre Gutierrez aqui, a presente Aí em São é Paulo? fácil. Então, a gente vai ter alguns critérios de pontuação que vão envolver aí sim as políticas públicas, os dados que a gente tem ali do cadastro, tentar deixar isso tudo de uma forma mais homogênea, né? Eu sempre confundo homogêneo e Perfeito. heterogêneo, mas mais espalhado. Acho que a palavra mais bonita que tem em Minas Gerais é essa. A gente pensou Correto. também em roubar uma ideia que é lá de BH, de colocar nos editais, né, ou até mesmo no decreto de regulamentação do inciso 2, se for o caso, uma regra de que se o mesmo indivíduo receber no estado e no município, ele tem que abrir mão de um dos dois, porque aí é uma forma também de ampliar mais o acesso ao recurso, né? É justo. É justo. Era isso que eu tinha para perguntar. Legal, Guilherme. Beleza, Guilherme. Podemos seguir? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, comentário? O que houve? O prefeito está me ligando agora. Mas eu vou ter que deixar o prefeito me esperar um pouquinho, gente. Tô metido. Porque tem que ser no meu computador, não dá para eu seguir. Eu vou compartilhar aqui a tela, então, e já eu falo com o prefeito. Vamos lá, então, o plano alternativo. O que nós pensamos, né? Inciso 1, vamos lá, resumão. Repasse 3.487, investido 3.480, aquela mesma situação lá das dízimazinhas, a ideia é gastar todos os centavos, só não está aqui porque não é um desenho final ainda de aplicação. Inciso 1, R$0. Inciso 2, também R$0. E a gente jogaria tudo para o inciso 3. Inciso 1, responsabilidade do Estado. Inciso 2, o máximo 2.700, investido 0, diferença 2.700. E aí, dentro do inciso 3, o máximo são 3.487, que é o valor do repasse. Estou aqui nessa divisão que eu vou apresentar para vocês com 3.480, uma diferença de 7.476, com 99,8% do investimento sendo realizado aqui. Da maneira como eu estou desenhando, são 390 beneficiários, né, únicos. Quer dizer, um coletivo beneficia mais de uma pessoa. Um espaço beneficia mais de uma pessoa. Então, a gente está falando de beneficiários únicos e não quanto que isso já se multiplica por si só. E aí eu vou explicar primeiro aqui e depois justificar a proposta kamikaze. Vamos lá. Aqui é muito parecido, na verdade. Espaços culturais, de ensino, fruição, micro e pequenas empresas, cultura popular e urbana, coletivos, acima de 5, de 2 a 5, linguagens artísticas, coletivos, acima de 5, de 2 a 5, linguagens artísticas individual, técnicos, individual. Nada diferente. Os valores também, nada diferente. 15 mil para espaços culturais, 15 mil para coletivos acima de 5, 9 mil para coletivos de 2 a 5 pessoas, 3 mil para os indivíduos, sejam eles artistas, sejam eles os técnicos, produtores e demais profissionais da cadeia cultural. Assim, temos um número bem diferente de beneficiários aqui. Seriam 50 escolas de artes, 35 espaços de fruição, aí é teatros, galerias, etc. 20 micro e pequenas empresas, livrarias, produtoras, estúdios, etc. 25 coletivos de cultura popular e urbana, acima de 5 pessoas, 35 coletivos de cultura popular e urbana, entre 2 e 5 pessoas, 25 coletivos artísticos, acima de 5 pessoas, 40 coletivos artísticos, entre 2 e 5 pessoas, 100 artistas individuais, 60 técnicos e profissionais das artes. Aí temos aqui um acumulado com 3.480 e algumas porcentagens. Essas porcentagens estão refletindo minimamente ainda aqui aqueles dados que a gente tem
do Cadastro Municipal de Cultura. A gente está colocando aqui com uma forma de deixar uma gordurinha em alguns, de acordo com aquilo que já está respondido para a gente. Mas o plano mesmo, tanto no plano alternativo quanto no plano convencional, especialmente no alternativo, porque esse está mais desenhado na minha cabeça, especialmente. A gente não abriria com essas cotas aqui desenhadas, sabe? De que são no mínimo 50, no mínimo 35. A gente veria, conforme as inscrições chegassem, qual seria a melhor forma de dividir. E aí, refletindo tanto a realidade do Cadastro Municipal de Cultura, quanto a demanda, quanto aquilo que essa comissão, que no final das contas vai acabar tomando as decisões de qual é a melhor forma de dividir, é ela que entraria com a política pública que eu falei ali um pouquinho mais cedo. Nesse caso, nós fizemos coisa semelhante, alguns de vocês participaram do último edital da Murilo Mendes no ano passado. A gente fez rankings, né? O que a Comic decidiu na reta final fez rankings dentro de cada área, quais eram as melhores notas, e no final das contas, ao invés de tentar passar um número igual de projetos de cada, o que a Comic decidiu foi tentar investir financeiramente de modo semelhante entre cada área, para distribuir por áreas. Aquela foi a política pública desenvolvida que tentava seguir aquilo que está indicado no Plano Municipal de Cultura. Aqui é outra realidade, aqui é emergencial, né? Então, talvez as políticas públicas sejam outras. Talvez tenha, como o Gueminho já sugeriu, essa questão de tentar não repetir contemplados. Se você está em um coletivo e também pediu individualmente, em um dos dois você não teria prioridade. Talvez a gente priorize periferias, talvez a gente priorize mulheres, talvez a gente priorize negras e negros. São possíveis pontos a serem discutidos dentro dessa numeração aqui. E aí, com isso, esse número de 390, que, né, para apresentar aqui, eu tentei deixar de uma forma bem divididinha, com algum equilíbrio, pode subir para 600. Né? Eu acredito que não caia muito disso por conta, especialmente, desses que estão com 15 mil e que são os que levam a maior parte do recurso. Se nós contemplarmos, né, no final das contas, na política que foi desenvolvida, menos deixes maiores, se tivermos menos deixes pleiteando o recurso, sobram mais para os outros tipos de coletividade. E aí esse número total aqui seria ainda mais chamativo mesmo. Então, resumindo o inciso 3, e aí eu já vou parar de compartilhar para poder falar com vocês sobre essas possibilidades e compará-las mais ou menos, tá? Espaços culturais, cultura popular e urbana coletiva, linguagens artísticas coletivas, linguagens artísticas e os técnicos. As categorias vocês já sabem, 15, 9 e 3 mil reais. E aqui a gente não teria inciso 2 e traria todo mundo que possivelmente seria contemplado no inciso 2, traria para cá também. Então, todos concorreriam por igual a esses recursos aqui. O resumo das duas opções, basicamente, é esse. Né? Então, temos em ambas, a gente está com esse número aí perto de 400 contemplados ao todo, sejam indivíduos, sejam coletividades. O que nós pensamos? Por que o plano kamikaze hoje me soa mais interessante? Existem muitas burocracias envolvidas no inciso 2. Dentre elas, fazer um cadastramento com homologação. Isso significa que não é um cadastramento simples como aquele que é o Cadastro Municipal de Cultura, que você preenche em 15 minutinhos um formulário e pronto. Se você não pelo município, mas pelo governo federal. É como Zezinho, essa sua última fala travou. Desculpa. Volta essa sua última fala. Uhum. Tava onde? Você sabe dizer? Pouca coisa? Ai, não lembro. Eu estava falando o cadastro com homologação. Tá. A homologação teria que ser feita não apenas no nível municipal, mas também no nível federal. E aí, o governo federal não trabalha
exatamente na velocidade que nós entendemos que deveria ser. É o que nós temos percebido até então dentro da própria Lei Aldir Blanc. Então, é um tanto arriscado nós colocarmos no inciso 2 uma previsão, seja ela de 65%, 50%, 20%, quantos por cento quiséssemos colocar, porque para eu definir o meu plano de ação, que é o próximo passo que a gente tem que dar para que o recurso, enfim, chegue a Juiz de Fora, e então nós possamos iniciar a distribuição do recurso, eu preciso montar um plano de ação, que é, em resumo, esses quadros que nós apresentamos para vocês. Se por um acaso eu faço agora como eu fiz aqui, 65% num chute colocado, né? Um chute a partir do que nós temos de informação. Mas pode ser que algumas das coletividades que nós identificamos no próprio Cadastro Municipal de Cultura não entrem, não peçam, ou pode ser que entrem mais. E aí a gente não teria condição de seguir, então, com o planejado, porque eu teria que ter registrado isso lá. E aí, para eu adaptar isso, eu vou ter que pedir ao governo federal para poder adaptar, e o prazo é extremamente curto, né? A partir do momento que o dinheiro chegar em Juiz de Fora, nós teremos 60 dias para ter definidos todos os contemplados, ter pego todos os documentos, ter validado todos os documentos, gerado empenho e gerado a liquidação da despesa. Quer dizer, dentro da linguagem da prefeitura, né? É tudo pronto até pagar. Eu só não preciso pagar em 60 dias. O resto todo da burocracia tem que estar feita em 60 dias. E aí eu vou dar agora umas datas rapidamente também, vocês não precisam ficar preocupados com decorar esses números, não. Mas o nosso plano é, então, até agora, o dia 16, quer dizer, terça-feira, a gente gostaria de enviar o nosso plano de ação. Porque se esse dinheiro for, se esse plano for aprovado nessa etapa agora, até o dia 16, nós receberemos o recurso até o dia 26 de setembro. Nós não queremos deixar que isso se prorrogue ainda mais. O recurso chegando até 26 de setembro, nós teremos 60 dias, então, a partir do dia que chegar, quer dizer, pode ser antes do 26, para poder ter a definição de para onde vai o recurso. Se a gente toma a decisão de utilizar o inciso 2, se arrepende, precisa mudar de rumo no meio do caminho, esses 60 dias estão correndo iguais. E isso começa a colocar a gente num risco de talvez não conseguir executar todo o recurso. Isso não é só Juiz de Fora, isso é o Brasil inteiro está passando por isso. Tá? Todos os municípios que decidiram utilizar, né, a Tribuna de Minas fez uma matéria domingo falando que aqui na microrregião, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, cerca de 70%, se eu não me engano, dos municípios já optaram por não utilizar o recurso, vão deixar o governo federal, o estado lidar com ele, porque não tem estrutura para isso. Então, é complicado, é difícil, e a gente tem tentado agir de maneira muito assertiva, né? Evitar o trabalho e retrabalho. Então, por isso também a ideia de estar aqui com vocês hoje, debatendo essas propostas, hoje agora e hoje mais tarde, para que possamos, né, nesses próximos dias, antes do dia 16, terminar de amadurecer o que precisa, enviar para o recurso chegar o mais breve possível à cidade e a gente consiga destinar a vocês também da forma mais breve possível. Bom, então, tendo essas datas aí em mente, vocês compreenderam um pouco do drama nesse sentido, a gente entende que se abrirmos mão do inciso 2, isso é uma estão fazendo isso, já que eles não têm tantos espaços e coletividades. Zé, você travou de novo na hora que você estava falando se abrirmos mão do inciso 2. Tá. A gente não está cometendo nada de equivocado. Outros municípios, especialmente os menores, têm feito isso, já que há toda essa burocracia que exige uma estrutura maior, eles têm optado por caminhar também só pelo inciso 3. Muitos deles até por uma falta de demanda. Eu tenho conversado com alguns gestores de cultura, né, do Brasil, de cidades pequenas, que alguns falam assim, aqui na minha cidade tem 2 escolinhas de dança, e só, não tem um teatro, não tem uma biblioteca, não tem nada desses espaços culturais. Então, para eles, é muito mais interessante fazer direto só o inciso 3 do que ter que abrir um cadastramento, homologar, mandar para o governo federal, etc. Toda a regulamentação, a burocracia necessária para fazer o inciso 2. E se nós conseguirmos contemplar da mesma maneira aqueles que teriam direito pelo inciso 2 no inciso 3, a gente consegue evitar este problema. Um Galaxy M10, eu não sei se é o nome, perguntou aqui no chat, está autorizado legalmente o uso de toda a verba no inciso 3? Está sim, senhora Galaxy.
a gente tem na regulamentação e na própria lei um mínimo de 20% no inciso 3. Não tem um máximo no inciso 3 e nem tem um mínimo no inciso 2. Então, é permitido e outras cidades já estão até com a gente tem acompanhado isso, né? Que muitas cidades já incluíram somente com o inciso 3 e o plano de ação foi aprovado. Então, não haveria um problema quanto a isso. Isso. E aí, a segunda questão, que vai para além da burocracia, ela tem a ver, e aí, especialmente pensada para os responsáveis por essas empresas, coletivos, etc. Já que o inciso 2 regulamenta o uso do recurso, e é uma regulamentação ainda, ao meu modo de ver, falha, omissa, se nós jogarmos para o inciso 3, a gente perde também essa obrigatoriedade. Vou resumir também aqui rapidamente para vocês. Fala na regulamentação federal que o recurso do inciso 2 pode ser gasto de 6 formas. Não vou falar na ordem que isso eu não decorei, mas aluguéis, conta de luz, conta de água, conta de telefone, internet. Quer dizer, está tudo dentro de um campo semântico aqui, né? Aquelas contas que chegam mês a mês. E a sexta opção que eles colocam é outras despesas. E aí, bom, o que são outras despesas para o governo federal, né? Para mim é uma coisa, para vocês individualmente são outras, né? Outra despesa é pagar o professor da minha escola, é outra despesa fixa que eu tenho. Pagar o meu contador é outra despesa. Pagar a mim mesmo como gestor de um espaço, de um coletivo, é outra despesa. Pagar o meu elenco, pagar a minha banda, pagar... Cada um tem a sua opinião sobre o que são outras despesas. E aí a gente entra num risco, por conta dessa zona sombreada aí que ficou na regulamentação, que é de nós, Juiz de Fora, autorizarmos certos tipos de despesa que depois o governo federal fala, não, nós não aceitamos. E se o governo federal falar que não aceita, isso pode gerar um problema não apenas para a Funalfa, como para os próprios contemplados, que, né, não seriam aceita a prestação de contas deles, e aí talvez teria que devolver dinheiro, essa coisa toda. Então, para que nós não sejamos ultra restritos naquilo que vocês poderiam utilizar o dinheiro, porque então, para a gente é fácil também, se for esse o caso, falar assim, ok, nós vamos nos restringir somente àquele campo semântico ali, as continhas que chega todo mês. Pessoa física não paga, ponto. Está todo mundo seguro, nós, gestão e os contemplados. Mas isso resolve o problema de vocês? Não necessariamente. Para alguns, para algumas, talvez esse dinheiro seria muito melhor utilizado pagando um contador, um técnico, um profissional de comunicação que está fazendo as suas lives, sei lá, está fazendo sua comunicação virtual. Seria muito melhor gastar esse dinheiro do que pagando a internet, que a internet, ok, deixa para lá, já está depois você negocia essa dívida. Talvez você preferisse isso, mas eu não gostaria de ser eu, a Funalfa, a delimitar com o que vocês gastariam o dinheiro. Eu acho mais interessante, e aí estou fazendo já uma defesa clara, né, da proposta Kamikaze, porque dessa forma a gente repassaria o recurso para essas coletividades, espaços e afins, e eles utilizariam da forma que melhor compreendessem. E isso tanto para os espaços quanto para os coletivos artísticos, né? O coletivo que receber, vamos lá, uma banda, ela pode receber e querer guardar esse dinheiro para o futuro. Ela pode receber e gravar um novo trabalho. Ela pode receber e fazer uma live para arrecadar mais dinheiro. Ela pode receber e rachar a grana entre todo mundo que está passando fome. Ela pode receber e fazer o que ela quiser. Eu acho mais interessante dar essa permissão para o agente cultural, para os coletivos, para os espaços, para os empresários, do que a determinação muito retinha daquilo. Esse está sendo o trabalho, esse está sendo o caminho que nós estamos trilhando. O que é o ponto negativo, principal ponto negativo de... Né? E aí estou sendo também muito claro, especialmente para aqueles que estavam desde o início pensando, no inciso 2 eu vou entrar, no inciso 2 eu vou entrar, no inciso 2 eu vou entrar. Calma lá, porque... Fala, Tamires. Comeu exatamente na hora que você falou qual é o ponto negativo, depois voltou, mas exatamente qual é o ponto negativo, a sua fala ficou muda. Tá bom. O ponto negativo todo mundo entraria em ampla concorrência, né? Então, vamos lá, eu tenho uma escola de artes plásticas que eu sei, já li a lei, já li a regulamentação
eu sei que eu teria lá o meu dinheiro garantido, embora tivesse essas limitações de uso. Agora, para a gente usar o inciso 3, eu, Zezinho, vou ter que entrar na concorrência com todo mundo e não tem dinheiro para todo mundo. A gente sabe disso também. Por melhor que seja ali, né, 390 contemplados, não alcançamos Juiz de Fora. Só agente cultural temos já cerca de 2.000, fora espaços, fora coletivos, fora escolas, etc. Então, essa é a grande questão, especialmente para aqueles que seriam contemplados de maneira, entre aspas, natural, pelo inciso 2, eles vão ter também que entrar nessa concorrência. E aí, o que é essa concorrência, né? Para já encerrar agora a minha explicação e a coisa virar mais uma troca. A gente está trabalhando com algumas possibilidades. Ontem, estudamos mais alguns tipos de mecanismos, né? Em que lei que a gente baseia, como que vai ser, que tipo de edital, como que faz. O Estado de Minas, por exemplo, está trabalhando muito com a ideia de bolsas, né? E aí ainda não há uma clareza do que o Estado quer dizer com isso, mas em chats, né, não são comunicações formais, fala assim, não, o bom da bolsa é que a única prestação de conta que o contemplado tem que dar é um breve relatório. Então, isso seria uma possibilidade, né, da gente tentar fazer a bolsa, algo assim, você vai ter que me relatar quais foram os trabalhos que você desenvolveu se você vai desenvolver nos próximos 5 meses, para ter lá aquela espelho com os 5 meses vezes R$600. Pode ser isso. Pode ser que seja um prêmio, que aí é um prêmio pelo currículo, pelo portfólio, pela existência desses espaços, dessas coletividades, desses artistas, né? Eu vou mandar o meu currículo lá, vou falar porque eu sou importante. E aí a comissão vai acabar decidindo lá, a partir dos critérios. Se eles vão querer trabalhar com as pessoas que têm importância histórica, com as pessoas que são novos talentos, com as pessoas que nunca tiveram oportunidade de ser contemplados por editais públicos. Tem 1000 formas diferentes, não tem dinheiro para todo mundo e a gente vai ter que escolher e ser restritivo. Então, esse é o grande ponto negativo do inciso 3 e de trabalhar exclusivamente com ele. É uma concorrência, por mais simples que seja, é uma concorrência. Nós não queremos fazer vocês se matarem de criar projeto para poder, né, vou gastar aí tempo e trabalho, né, porque esse é o nosso trabalho, ficar 2 semanas elaborando um projeto para depois não ser contemplado. Esse não é o plano, é que seja algo muito simples mesmo, a sua solicitação de auxílio, né, de benefício. Mas ainda assim, vai existir sempre o risco de você ser contemplado ou não, a depender da forma como a comissão que for avaliar todos esses projetos na reta final vai decidir implementar a política pública. Só ver aqui essa... Nós temos umas perguntas aí. Você está acompanhando, né? Eu ia ler agora. Quer que eu leia para você? Pode ser. Então, algumas pessoas concordando com o plano alternativo e não kamikaze. A primeira pergunta que a gente tem aqui, porque algumas você já respondeu, né? Seria se... Da Maria Inês, é o Galaxy M10, ela se identificou aqui como Maria Inês. Eu vou até trocar seu nome aí, tá, Maria Inês? Se o inciso 3 é todo para editais ou para prêmios. É uma decisão nossa, da gestão, Maria Inês. Vem aberto na redação da lei, fala para editais, prêmios, manutenção de agentes, espaços culturais, chamamentos, blá, 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 blá. É uma lista de mecanismos possíveis e nós é que podemos decidir. De novo, pensando na praticidade, e especialmente na agilidade, que é a palavra que está acima de todas aqui no trabalho que a gente tem desenvolvido no comitê gestor, abrir mecanismos distintos gera mais demora, né? Seja na nossa parte da FUNALFA, de trabalho de desenvolvimento desses mecanismos, o que é um edital de prêmio, o que é um edital de criação, o que é um edital de bolsa, o que é um edital de auxílio, né? São mecanismos distintos que dá mais trabalho e, com isso, utiliza mais tempo. E vivemos um momento de emergência cultural. Então, o plano seria fazer o mais simplificado possível, escolher um destes, e estamos já com consulta na Procuradoria-Geral do município para tentar fazer o mecanismo mais simplificado de todos. Chegamos a utilizar até a possibilidade de usar a lei Murilo Mendes, não a lei como ela é
popularmente conhecida, mas a Lei 8525, que ela é o Programa Cultural Murilo Mendes, ela é bastante simplificada, ela não fala de prazo. Se eu quiser abrir um edital que vai ficar 2 dias aberto, claro que eu não vou fazer isso, mas eu posso. Diferente da Lei 8666 do governo federal, que rege as contratações por parte do setor público, que fala que um prêmio tem que ficar 45 dias aberto. 45 dias dentro dos 60 que a gente tem para tudo é problema, com certeza. Então, a gente pretende fazer o mecanismo mais simplificado possível para que vocês não tenham tanto trabalho nem para se inscrever e nós também consigamos, de maneira mais dinâmica possível, avaliar e dar esse resultado quanto antes. Outra pergunta que a gente tem do Adams, se passar tudo para o inciso 3, poderia dificultar o acesso de alguém? Dificulta no sentido que eu falei lá do ponto fraco dessa proposta, né, Adams? Quer dizer, a gente tem que usar o inciso 3. Isso vai acontecer independente do quê, né? 20 por R$700 mil devem ser investidos no inciso 3. Então, esse trabalho todos já teremos. Esse risco, quem estiver interessado no inciso 3 já vai passar. Dessa forma, a gente amplia a possibilidade de alcançar mais pessoas no inciso 3 e diminui um pouco a possibilidade do pessoal do inciso 2. Embora possamos também ter, dentro, né, do pensamento da comissão, particularmente eu tenho, né, mas eu não sei nem se eu estarei na comissão, isso não foi definido ainda, quem que vai avaliar, como que isso vai acontecer. Então, estou falando uma opinião pessoal minha. Eu acho muito importante para Juiz de Fora que os espaços, as escolas, sejam muito contempladas, porque os espaços das escolas garantem lugar para os agentes trabalharem no futuro, né? A gente ter vários agentes e não ter espaços também é um problema. Então, particularmente, eu sou favorável a gente priorizar de alguma maneira, não exclusivamente, óbvio, mas priorizar de alguma maneira essas coletividades aí que são importantes para a fruição artística na cidade. Zé, a Maria Inês pediu para você repetir a totalidade dos atendidos nas duas opções. Na segunda eu lembro que são 390, mas na primeira eu não lembro. E quais seriam os critérios de seleção para o inciso 3? Do jeito que eu dividi aqui, ficou 400 na primeira opção e 390 na segunda, sendo que essa divisão exatamente é algo que vai ser melhor amadurecido. Então, acho que não há algo a comparar nesse sentido, não. Como a gente colocou os mesmos valores, né, independente da opção, por isso que também é muito parecido sempre o número de contemplados. E qual foi a segunda pergunta dela? Os critérios. Os critérios para seleção no inciso 3. E isso é um outro debate que a gente pode ter no futuro, num mecanismo como esse, para quando definirmos, né, a gente vai precisar começar a desenvolver um edital. E aí, no desenvolvimento desse edital, a gente pode fazer mais uma reunião como essa, falar, olha, pensamos aqui que descentralização é um critério, tempo de atuação é um critério, nunca ter sido contemplado é um critério, ter renda inferior a 3 salários mínimos é um critério, não ter emprego formal ativo é um critério. Chutei aqui qualquer coisa, tá? Não são critérios que estão exatamente na minha cabeça, mas é uma conversa de um segundo momento. Foi a Maria Inês que perguntou? Foi. A Maria Inês. Então é esse o pensamento. Primeiro, decidir como dividir o dinheiro. Decidimos, ok. A gente manda, o governo federal aprova. Muito provavelmente ele vai aprovar qualquer um dos dois, tá? Isso vocês também não precisem se preocupar. A aprovação está sendo, isso nesse caso está sendo sim, realmente muito dinâmica e rápida. De maneira geral, da noite para o dia, eles já estão resolvendo esse pepino. Agora, decididos, ok, teremos então 3.487.000 para fazer em editais. Ok, pessoal, vamos conversar de novo para falar. E aí, vão ser prêmios? A gente vai dividir, tá? Vamos fazer pelo menos um edital diferente para espaço e um edital diferente para coletivos e artistas. Ok, podemos pensar em algo nesse sentido. Vamos ver quais são critérios de espaço. Você travou, Zezinho. Para vocês. Voltou. Claro. A internet está demais hoje, desculpem. Critérios de espaço. A gente definir quais são os critérios para cada um daqueles. A gente pode criar critérios para cada um daqueles nichos. Tipo de critério. Atende a sei lá quantas pessoas,
está localizado na área X, pontua mais, na área Y, pontua menos. Coletivos existem há não sei quantos anos, pontua mais. Existe há menos tempo, pontua menos? Não sei. Indivíduos, tem emprego formal, tem carteira assinada nesse momento, pontua menos. Aí a gente consegue criar critérios específicos para cada um dos nichos. E aí dá para fazer reuniões específicas também para discutir somente esses pontos que também são valiosos na hora de entender para onde que o dinheiro vai. Outra pergunta, Zé, da Carla. Ela pergunta se a concorrência seria via projeto como o da Lei Murilo Mendes. A princípio, a ideia é que não seja, Carla. Né? Falei um pouquinho mais cedo sobre isso. Talvez não tenha sido muito claro. Eu acho que talvez ela tenha saído nesse momento. Acho que ela caiu e depois retornou. Tá. Mas tudo bem, dá para repetir tranquilamente. A ideia é que seja o mais simplificado possível. Vocês vão ter novidades oficiais em breve, mas a gente está para lançar finalmente o edital com emenda da deputada Margarida. Vai sair na semana que vem. A gente já teve a confirmação positiva agora do edital da Lei Murilo Mendes 2020. Então, também, dentro em breve, a gente vai ter essa confirmação oficial. Estou falando aqui em primeiríssima mão para vocês, tá? Então, vai ter esse tipo de projeto já esse ano, que vocês vão ter que desenvolver coisas. O próprio dinheiro do Estado, né? Eu falei ali no início, são 135 milhões, e dá para Juiz de Fora trazer mais uns 3 milhões para cá, com a nossa capacidade, com a nossa potência. E esses editais do Estado, de maneira geral, estão pedindo alguma criação, pelo que tem sido dito, né? Seja de bolsa, seja de projeto, seja do audiovisual, de teatro, de espaços, tem para tudo. A gente vai fazer também um Conecta só sobre isso, para tentar orientar vocês e tentar trazer uma parcela boa do bolo para cá, para Juiz de Fora. Então, o nosso plano no município é tentar ser o mais simples possível, evitar de dar trabalho na inscrição, ser rápido, prático, objetivo, embora tenha que ter critérios, porque senão todo mundo seria contemplado e não tem dinheiro para todos. Aí eu já vou emendar numa outra pergunta da Maria Inês, que ela pergunta se no inciso 3 poderia ser incluída a questão da contrapartida. A lei não traz isso, né, Zezinho? A lei só obriga a ver uma contrapartida no inciso 2. No inciso 3, ela não existe como exigência. E aí fica a cargo do gestor, né, como o Zé disse, na hora que a gente for construir o edital e a regulamentação, se vai querer incluir isso ou não. A gente tem pensado em não incluir como uma coisa obrigatória, né, Zezinho? A gente tem conversado neste sentido, mas ainda não há nada definido. No comitê gestor, né, só também um breve didatismo, a gente implementou 2 comitês para trabalhar na Lei Aldir Blanc. Um comitê gestor, que são pessoas da Funalfa, que estão executando, né, tudo tem que ser feito, e um comitê de fiscalização e acompanhamento, que ele é um comitê paritário. Metade são pessoas da Funalfa, metade pessoas da sociedade civil indicadas pelo Conselho Municipal de Cultura, com o qual a gente tem batido todas essas informações, né? Começou na semana passada só a primeira reunião, amanhã temos outra, para poder, inclusive, dar um panorama do que foram as reuniões, essa de agora e a que vai ser hoje à noite. Então, dentro do comitê gestor, a gente chegou a falar, né, sobre isso. Assim, a gente não pediu uma contrapartida, de alguma maneira é uma coisa ruim, porque a gente perde a oportunidade de já estar obrigatoriamente movimentando a cena cultural de Juiz de Fora no ano que vem, né, com todos que estariam tendo que prestar alguma contrapartida. Mas, paralelo a isso, a gente entende que esse é um momento de emergência. E aí, o quê? Você está desesperado, com fome, sem dinheiro para nada, eu vou te obrigar, então, ainda a ter que trabalhar de graça, porque o dinheiro que você recebeu por outra razão, não pela contrapartida. Você recebeu porque você é um artista, um agente cultural, um espaço, um coletivo da cidade. Então, a nossa tendência é evitar esse trabalho futuro, é usar o recurso como emergência cultural. O artista, o agente cultural, o trabalhador da cultura, a trabalhadora da cultura, pelo que eles são, pelo que eles representam já para a nossa cidade, para a nossa cultura. Essa é a ideia geral. Mas pode ser que sim, a gente precise, no final das contas, dentro das burocracias ou as conversas caminhem de outra forma, que a gente caminhe para esse lado da bolsa, por exemplo, que, né, existe essa micro contrapartida que é um relatório,
ou que a gente coloque, foi também pensado isso, assim, uma contrapartida que seja opcional, não é obrigatória. Então, assim, se você quiser devolver ao município o investimento de dinheiro público, você vai poder colocar lá na sua proposta uma sugestão, assim, eu tenho uma escola, eu já dou aula, então eu vou abrir ano que vem 5 bolsas. É uma opção sua. Eu tenho discos, eu tenho livros aqui em casa que eu já publiquei, se eu for contemplado, eu vou distribuir para bibliotecas comunitárias. É uma opção que cada um pode fazer a partir da sua vontade, do seu desejo. E isso talvez possa ser também, aí só a título de novo de exemplo, de teoria, pode ser que seja um ponto extra, né? Não é obrigatório. Quem tiver oportunidade, quem tiver vontade, faça. Quem não tiver, tudo bem também. O Leandro, Zé, ele parabeniza pelo trabalho, pela transparência e pergunta se os editais do inciso 3 contemplariam produtores de eventos, eventos gastronômicos e afins que vêm sendo realizados anualmente estariam enquadrados como coletivos? Haverá projetos neste setor? Leandro, produtor, sim. Né? O profissional de produção, sim. Evento, nós não cogitamos até agora. É uma boa pedra que você levanta. Se você quiser depois falar um pouco mais a respeito disso, a gente leva isso para o debate. Mas a gente entende que assim, o evento, se ele não acontecer, ele não morre exatamente. Os nossos mesmos, né, que não estão acontecendo, nós não consideramos que eles estão mortos, e sim pausados. Agora, o agente cultural que tiver que deixar de fazer cultura para se tornar um profissional de outra coisa, o espaço que se fecha, o coletivo que deixa de existir, esse sim. Então, nós estamos priorizando exatamente esses que não são efêmeros, né? As iniciativas permanentes. E o evento está aí nesse lugar da efemeridade. Mas também, sim, é só um pensamento meu. A gente nem chegou a debater exatamente sobre isso. Agora o Alexandre Gutierrez se inscreveu para a fala. Boa tarde, Alexandre. Tudo bom? Tudo bem, Tamires. Zazinho, eu queria falar algumas coisas, só que antes eu queria te pedir uma gentileza. É possível você compartilhar novamente a tela da primeira proposta? Só para me conferir um negócio. Aí, Alexandre. Quer ver esses dois? Não, 2 e 3, isso. Tá. Acho que tá os dois na tela aqui agora para mim. Beleza. Tá, beleza. Se você quiser descompartilhar, não tem problema não. Já vi o que eu queria já. Beleza. Desculpa, abri minha câmera aqui. Foi mal. Então, tudo bom, Zé? Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde. Zezinho, assim, né, a gente sabe que a burocracia é o temor de todos, né? Uhum. E aí, quando você fala aí do inciso 2, que tem algumas coisas que ainda ficam veladas, né, que pode dar problema na prestação, o produtor, num primeiro momento, me parece que o caminho do inciso 3 dá uma liberdade maior, uma autonomia maior e despreocupa o artista de uma forma geral dessa parte burocrática que é sempre um problema e se gasta muita energia com isso. Uhum. Sobre a questão do número de contemplados, é tranquilo, né? Porque é muito parecido, né? Você já tinha falado isso, que era 390 e o outro dava 400, né? Uhum. Agora, eu queria só sugerir duas coisas aí para vocês pensar, que vocês estão mais debruçados sobre isso, que é o seguinte, nos individuais lá, nos coletivos individuais, de 2 a 5 pessoas, vocês fazem uma sugestão de R$9.000, é isso mesmo? Isso mesmo. Isso mesmo, né? Talvez pensar que esse coletivo talvez possa ser do mínimo de 3 a 5 pessoas, porque aí você equipara no mínimo os mesmos R$3.000 que você está dando no individual, entendeu? Uhum. Não sei se vale a pena. Mas aí os duos ficariam aonde? Como é que é? Os duos ficariam aonde? Então, até 3 pessoas. Peraí, um seria com indivíduos de R$3.000. R$3.000 indivíduos, não é isso? Aí, quando tiver 2 pessoas, entra onde? Então, não, eu acho que é na questão do valor, entendeu? Porque aí ele está R$9.000 e ele, de alguma forma, faz uma divisão de 4.500 para o duo. Um pouquinho diferente dos 3.000, que eu acho que vocês fizeram um equilíbrio bacana ali, entendeu? Uhum. Mas é uma questão de pensamento mesmo, assim, para ver se vale a pena isso. A outra coisa... A minha dúvida, rapidão, Alexandre, porque eu quero repensar isso sim. Deixa eu só tentar entender um pouquinho melhor. O que você sugeriu é que ao invés de ser de 2 a 5, seja de 3 a 5. Não, pode ser, talvez até ser de 2 a 5.
ou diminuir esse mínimo, sabe? Porque me parece que o duo receberia R$ 9.000. É melhor você entrar com 2 pessoas e com 3. É isso que você quis É dizer, melhor você né? entrar com 2 pessoas, porque você ganharia 9.000, cada um ganharia 4.500. E você estaria Daria... ganhando a verba como se fosse para 3. Sim. Entendeu? E aí você diminui, de alguma forma, a possibilidade de mais um individual ser contemplado. Pensando mesmo assim, né? No máximo de pessoas possíveis serem contempladas, eu acho que esse é o exercício nosso, porque 400 pessoas, se você tem um cadastro aí de 1.900, a gente está falando aí que um quarto, mais ou menos, vai ser contemplado, né? Então, quanto mais a gente subir esse número, acho que para Juiz de Fora vai ser melhor. A outra coisa, e aí eu acho que essa que eu gosto muito no primeiro momento da proposta número 3, tá bom? Mas eu acho que vocês poderiam pensar muito, né, não só vocês, juntamente aí com a gente, de achar ali um meio termo quando você fala dos espaços culturais. Porque eu gostei muito quando você apontou no inciso 2 lá da primeira proposta a divisão de 3.000, 9.000 e 15.000. Porque os espaços têm tamanhos diferentes e têm, de alguma forma, despesas diferentes. Sim. E aí, quando você jogou tudo para o inciso 3, está todo mundo no 15.000, está todo mundo no teto máximo, não é isso mesmo? Isso. Então, não sei se às vezes dá para fazer 2 tetos ali, entendeu? Porque dá para ter categorias distintas, né? A categoria 9.000 e a categoria 15.000 dentro de espaço de fruição. Exatamente, porque aí você vai ampliar ainda a capacidade de atendimento aí nas pessoas, esse número de 400 vai lá para 450 no mínimo, que não é uma conta rápida que eu fiz aqui, entendeu? Então, acho que essa questão. Acho que é isso. Acho que tinha mais uma coisa, mas eu não estou lembrando o que é. Mas é isso. Se possível, tentar pensar, né, nessa categoria de espaços culturais, um intercalado aí com inciso 2, mas na proposta kamikaze, não no inciso 2 mesmo, né? Porque eu acho que vai ser válido. Porque é isso, os coletivos, os grupos, os espaços, eles estão com problemas diferentes, é o que você falou, tem gente que está com problema de pagamento pessoal, tem gente que está com problema de pagamento de aluguel. Né? A gente já tinha perguntado isso num Conecta passado aí, sobre o pagamento retroativo de despesas que foram acumuladas. Então, me parece que no inciso 3 a gente tem um pouco mais de liberdade para... quero pegar 5.000 para suprir obviamente prestando as devidas contas, né? Então, acho que o caminho é esse. Lembrei o que era a última coisa. Na proposta kamikaze lá, desculpa, né? Porque ficou kamikaze na cabeça assim. Isso aí. O número de técnicos, vocês sobem ele para 60 técnicos? 60, é isso mesmo? Estava 40 no convencional e no alternativo 60, mas que também não é um... Esse número baseado pelo cadastro, ele é um número... Existe essa quantidade de técnicos em Juiz de Fora? No cadastro, a gente tem assim, né, quando pergunta qual é o nicho que você trabalha. E aí tem uma opção que é prestação de serviços, técnica ou consultoria. Foram, até o momento, 219 cadastros neste nicho. Perfeito. Então, Perfeito. temos bastante gente. Aí eu penso que, por exemplo, produtor cultural, a pessoa, né, a Maria está aqui, eu olhei para ela. A Maria pode entrar ali como produtora, entendeu? Também. O nome está técnico, ele é só para um título mesmo, um índice. Não é a descrição detalhada, só técnico de luz, técnico de som. Não, abre um pouquinho mais aí. Acho que tem uma outra vantagem também no inciso 3, que você não tem o problema ali do cara receber também em 2 incisos, né? E estaria todo mundo concorrendo em um único lugar, né? Uma única vez, entendeu? Que possibilita e amplia. Mas você poderia, né, entrar com a tentativa de ganhar para o seu espaço, lá no espaço de fruição, por exemplo, ou de formação, né? O seu caso é ambos. E você poderia também entrar tanto com o coletivo, o seu grupo de teatro, e ainda o indivíduo Alexandre. Mas aí você vai ficar assim, putz, será que eu entro nos 3? Será que eu tento? E se tiver, eu acredito que aquela ideia do Gueminho, né, a gente deve implementar mesmo, de colocar um peso, se você já tiver sido contemplado em que tire um pontinho ali depois, para tentar priorizar outras pessoas que também podem precisar. Mas também falamos assim, porque é diferente, né? Aí eu vou trazer uma contribuição que foi muito legal. A Marília Lima está aqui, ela é representante do audiovisual no
no Conselho de Cultura e é uma das representantes da sociedade civil hoje no Comitê de Fiscalização. Eu não lembro se foi a própria Marília quem trouxe essa questão, que é assim, uma coisa é o espaço que você precisa administrar, Alexandre, e você precisa desse dinheiro para administrar o seu espaço, para pagar suas contas. E a outra é o artista Alexandre, que também precisa de dinheiro para viver. E o dinheiro você não vai tirar o dinheiro do seu espaço para pagar a sua comida. Então, você tem que poder concorrer às duas coisas. E talvez o que a gente possa fazer é não te deixar priorizado e ganhar tudo possível, né? Tentar dividir, mas também te permitir que faça isso, porque a sua realidade pode ser essa mesmo. Você precisa de tudo. Acho mais valioso aí a reflexão, realmente, na categoria de espaços culturais, vocês criarem aí 2 subcategorias, no mínimo, na questão financeira. Por os tamanhos, né? Por causa dos tamanhos e dos espaços, né? Essa coisa toda. A gente já conversou isso em outras lives aí, eu acho que é válido. Seria um jeito de misturar até mais um pouquinho, Alexandre, a sua proposta, aquilo que está no inciso, na categoria, no plano convencional, que eu divido em 1, 2 e 3, né? Eu arranco 1, que é 3 mil, eu acho que aí não faz realmente tanto sentido, seria mais para MEI, etc., que pode aí, no inciso 3, concorrer em outro lugar, e faço essa divisão, espaço que tenha funcionário contratado, espaço que tenha sede física, espaço que tenha, né? A gente cria alguns critérios para saber se você se enquadra para 15 mil ou se você se enquadra para 2 mil, não é nenhuma opção sua. A gente mesmo definiria. Belo Horizonte tem uma tabelinha que eles trabalham basicamente com isso. Eles falam assim, se tem 1 funcionário, pode pedir X. Se tem 3 ou mais funcionários, pode pedir Y. Se tem sede física, está na categoria 1. Se não tem sede física, está na outra categoria. E aí, assim, é didático, não é opcional. Eu quero meus 15 mil. É algo que a gente pode fazer. E também é algo que não precisa ser definido hoje, agora. Para hoje, o que nós gostaríamos é de compreender o que vocês pensam dessa variação aí de 1 e 2. E, claro, não estou descartando a sua ideia, nem as que vão vir ainda agora, não. É só porque esse é a grande nuvem aqui em cima da gente. É isso, para poder correr com o plano de ação e correr com dinheiro e o resto mais. Obrigado. Obrigado, tá? Zé, agora temos uma pergunta da Rita, que é, no inciso 3, o benefício poderia ser pleiteado por pessoa jurídica ou apenas por pessoa física, mesmo que seja utilizado em um espaço cultural, por favor? Rita, ainda não tem uma definição exata disso, mas, vamos lá, entendendo as questões burocráticas e o que a gente consegue fazer para tentar fazer o dinheiro valer mais. Então, por exemplo, a Lei Murilo Mendes do ano passado, a gente proibiu pessoas jurídicas. Foi só pessoas físicas, ainda que você estivesse representando um coletivo, um grupo, o que quer que fosse. Por quê? Para os CNPJs receberem, envolve outro tipo de tributação. Então, neste momento, o que nós estamos estudando, tentando trabalhar, é em só pagar pessoas físicas. Então, assim, o responsável pela inscrição, pela solicitação, seria uma pessoa física. E ela se provaria, quando, num caso de coletividades, representante dessa coletividade. Já que a própria lei não obriga que haja CNPJ, né, diante da informalidade, que é o mercado cultural no Brasil, então a gente também não obrigaria a ter CNPJ, inclusive, muito pelo contrário, impediria que entrasse CNPJ para não ter tributação em cima disso e o dinheiro valer mais. Então, quem ganha 15 mil como pessoa física, fica com 15 mil. Quem ganha 15 mil como pessoa jurídica, teria um certo tributo. A gente prefere, então, que você mostre que você é representante dessa pessoa jurídica, receba como física para os 15 mil irem diretamente para a cultura e não virar mais imposto. Boa, Zé. A Maria Inês nos pergunta agora, ela acha também que a segunda opção abre maiores possibilidades de contemplar os grupos de cultura populares e tradicionais, ou seja, os mais informais, que é um pouco no sentido do que você falou agora. Aí ela está perguntando se está correta. E aí, essa observação dela. Eu acho que isso é muito pessoal, né? Mas ao nosso ver, está assim. Abriria uma porta maior justamente por conta da informalidade que a gente conhece, que já é existente no setor, né? Aí a gente vê alguns comentários. Oi, pode falar. E aí tem algumas coisas legais já que a gente já sabe, né? Dentro dos planos do Estado, por exemplo, uma parcela do dinheiro eles estão destinando ao IEFA,
né? E o IEFA Sim. tem já cadastradas, por exemplo, a maior parte, se não todas, as folias de reis de Juiz de Fora. Então, as folias de reis da cidade já poderão ser contempladas pelo Estado e não por nós, o que faz com que mais coletivos de cultura popular possam concorrer nesse nicho que nós estamos apresentando aqui, entre outros, né? Tá. Aí a gente tem um comentário do Adams, que eu acredito que seja, Adams confirma aí para mim, a respeito da contrapartida, que ele diz que poderia não ser obrigatória, mas deixar um caminho aberto entre a FUNALF e o artista. Era mais ou menos nesse sentido que a gente estava pensando mesmo, né? Até para poder, lá na frente, conseguir promover o retorno do artista, né? Para o palco, enfim, para suas apresentações. O Leandro, que outro foi momento aquele... a gente chegou... Pode falar, Tânia. Pode falar. Não, eu ia passar para outra questão aqui. Pode comentar. Num momento da discussão aí, nesses 3 anos que a gente está em pandemia, chegamos a falar sobre a possibilidade dessas contrapartidas ocuparem os espaços culturais da cidade no ano que vem. Então, a gente tem aí já há anos, né, muitos anos, acredito, o CCBM não utiliza na potência todas as galerias, não galeria de arte, né, mas os espaços de formação e tal. Então, essas contrapartidas, esses cursos, talvez, que pudessem vir, a gente colocaria no Teatro Pascoal, no CCBM, no Dina Rocha, na Facel, para poder estar oferecendo para a sociedade esse tipo de formação. É um caminho também que a gente fala, né? Quem ficar opcional, quem oferecer uma contrapartida, a gente tenta destinar elas para esses locais para também, né, fazer essa ebulição acontecer. O Leandro, que nos perguntou sobre os eventos gastronômicos, ele pede a palavra. Boa tarde, Leandro, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bom, Leandro, você? Como é que vai? Tudo jóia? Jóia. Já renovar os parabéns pelo trabalho. Vocês devem estar quase que não dormindo aí direito, né? Muito trabalho para pouco tempo, né? Obrigada. Mas tá bem para atender o prefeito? Mas, enfim, então, assim, renova aí meus parabéns pelo empenho aí, né? E principalmente em esclarecer essas dúvidas, né? A gente já se conhece, para quem não me conhece, meu nome é Leandro, eu sou esposo da Camila Produções, ela faz alguns festivais gastronômicos na cidade, obviamente eu como esposo acabo sendo meio que sócio, né? E ela está grávida, está em casa, não pôde participar da reunião e pediu que eu falasse o nome dela aqui. Quando eu fiz aquela pergunta sobre a questão dos eventos gastronômicos e sobre os produtores de evento em geral, eu quis colocar uma questão, aí você já se dispôs realmente a avaliar isso, que o produtor de evento, né, ele não é necessariamente um produtor cultural, ou seja, ele não faz a produção artística, né, ele não produz, às vezes, um audiovisual, não produz, às vezes, um teatro, mas ele produz um evento que, nesse evento, né, normalmente, você tem produções artísticas das mais variadas possíveis, né? Os festivais gastronômicos, eles, na verdade, eles têm um misto de cultura. Ele tem a cultura imaterial, que é a gastronomia, né, a gastronomia popular. No caso, especificamente, da Camila, ela trabalha aí com as cervejas artesanais, ela faz o Cerveja Sobre Rodas, um festival de cerveja que já há 3 anos é realizado aí, onde quase todas as cervejarias artesanais de fora já participaram pelo menos uma vez. Ela faz também o feijão de torresmo e costela, né, que o torresmo é aí, né, sem falar nomes de bares, mas né, uma cultura realmente popular e material aqui na nossa cidade. E ano passado ela teve a felicidade de resgatar a Festa das Nações, um evento antigo que estava esquecido, e aí, com autorização dos produtores originais, ela conseguiu trazer de volta esse evento, mas infelizmente esse ano não pôde ocorrer a segunda reedição. Então, nesses eventos, além de você ter essa cultura popular e material, que é a gastronomia tradicional, né, normalmente, na verdade, no caso dela, sempre, você tem também apresentações artísticas, né, geralmente música. Então, eu trouxe até alguns números aqui, só no ano passado, esses 3 eventos que eu citei, ela conseguiu reunir 21 bandas, isso aí, tirando uma banda pela outra, envolve quase 100 músicos, né? 150 pessoas foram contratadas diretamente para trabalhar nesses eventos, entre funcionários, caixa,
a turma da graxa, como os produtores de evento costumam dizer, fora os fornecedores, né, de tendas, estrutura, iluminação, técnicos e tudo mais. Então, na verdade, o produtor de evento ele movimenta o setor, né, ele faz parte da engrenagem, sem desmerecer o trabalho do artista, muito pelo contrário, o artista é a peça aí, talvez fundamental, mas sem o produtor do evento, o artista muitas vezes não consegue participar, não consegue mostrar o seu trabalho. Então, o que eu pediria, e você já, como você já se dispôs a ouvir e a pensar no assunto, é avaliar, né, dentro dessas propostas aí de projetos, de editais, né, para projetos serem contemplados, que conseguisse, né, encaixar aí uma forma dos produtores de evento, não estou falando em nome da minha esposa, falando em nome de todos, né, pudesse participar de alguma forma, pudesse contribuir, né, com a produção de um evento online, produção de um evento não presencial, com alguma forma, né, deles sobreviverem. Porque, como você bem diz, o evento ele sobrevive, ele volta depois. Concordo, o nome do evento, sim. Mas se o produtor do evento não superar a pandemia, o evento não volta, porque o evento não funciona sem um produtor. Você pode vender o nome da pessoa fazer, se ela tiver condição financeira para isso. Mas vou falar especificamente da minha esposa, desde março ela não trabalha. E ela não tem recurso financeiro suficiente para reerguer a empresa dela e voltar a fazer os eventos que ela sempre fez todo ano. Então, realmente, o produtor de evento que não tem uma reserva financeira, ele precisa sim ser ajudado para que o evento que ele faz, os eventos que ele faz, possam voltar a acontecer e aí engrenar, né, todos os outros envolvidos, aí, como eu acabei de citar. Então, seria mais um pedido. Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. No plano Kamikaze, a gente colocou aqui espaços culturais como espaços de ensino, espaços de fruição e as micro e pequenas empresas. Essa produtora da sua esposa, eu acredito que ela tem CNPJ, né? Se eu não me engano. Você ontem poderia entrar, concorrer pois nesse, não, nesse porque lugar. olha só, aí eu vou fazer uma crítica muito grande com relação à legislação, uma falha, não é culpa do município. Ela até fez uma pergunta na live sua, acho de ontem, né, que teve uma live, porque assim como muitos outros produtores de eventos de fora, ela é microempreendedora individual, e o MEI foi deixado de fora. A maioria dos artistas é MEI, porque são produtores pequenos e não vale a pena você ter uma estrutura, né, de microempresa, com contador, com, né, enfim, aqueles gastos que geram a empresa. Então, assim, o MEI ele foi esquecido. E ele representa, eu não tenho esse número aqui, vou chutar, mas não é um chute assim tão incerteiro, não. Vou te falar que mais da metade dos produtores de evento ou artistas da cidade são microempreendedores, não tem micro e pequena empresa. Então, eu até compreendo, né, que ele deveria ser encaixado nisso. Ela teria que comprovar, né, que ela tem uma empresa e essa empresa produz eventos, né, populares na cidade, eventos tradicionais, eventos só de entrada franca, nenhum evento que ela faz é cobrado ingresso. E aí, sim, ela deveria ter esse recurso. Mas como a lei ela esqueceu no MEI, entendeu? Acho que foi até uma falha, eu acho que alguém lá na hora não gritou no momento certo, e ficou. Eu, particularmente, eu acho que juridicamente é bem possível o município incluir o MEI, né, nesse auxílio. Até porque na verdade, a gente não vai pedir o CNPJ. Né? A gente não vai pedir o CNPJ exatamente, né? Quando eu falo ali micro e pequena empresa, é o perfil de micro e pequenas empresas, e não exatamente a configuração jurídica disso. Jurídica, né? Assim como os espaços de fruição da cidade, de maneira geral, também não tem um CNPJ como espaço de fruição, as próprias escolas, nenhum deles, eu acho que é um mercado informal mesmo. Então, isso não seria um impeditivo para ela, eu acredito, Leandro. Mas pensa com carinho aí, porque não tem só ela, não, tem muita gente envolvida aí. A grande questão do evento, você foi falando, eu já fui amadurecendo um pouquinho, né? É que ele gera a obrigação futura. Se eu tiver utilizando esse recurso para fazer um evento, então isso modifica totalmente os prazos, porque eu preciso gastar esse dinheiro até 31 de dezembro. Eu preciso que vocês prestem conta 120 dias após receber o recurso. Se você entra com um evento e você não puder fazer esse evento por alguma razão, deu uma travada aí. E se a gente abre para eventos e cria essa obrigação futura e por conta das questões da pandemia os eventos não puderem ser realizados, vocês vão ter que devolver o dinheiro, a gente vai ter que devolver o dinheiro, acontece aquilo tudo. Então, por isso, a gente continua, quer dizer, a gente continua não, né? Eu continuo nesse momento ainda pensando que é melhor eu falar,
toma aqui 15 mil ou 9 mil, e se você quiser utilizar esses 15 mil para botar comida na mesa, você coloca. Se você quiser usar esses 15 mil para girar num evento que você pretende fazer, maravilha. Talvez, né, sendo bom empreendedor, você ainda faz mais dinheiro com isso aí. Sendo bom não, né? Então, uma gente boa, mas que compreende bem a coisa mercadológica, etc. Dá para fazer esse dinheiro multiplicar mais. Não, eu concordo com você. A gente tem esse problema muito grande da prestação de contas e tudo mais, e às vezes perdeu o recurso por conta dessa dificuldade de prazo. Mas veja bem, a lei prevê também a possibilidade de você financiar eventos futuros, como contrapartida, né? Então, você pode muito bem antecipar um evento que se realizaria o ano que vem, né? E esse recurso ser aplicado nesse evento como contrapartida. Alguns municípios, eu andei pesquisando, e têm feito isso, comprando, né, pagando cachê de bandas de eventos que vão ser realizados no ano que vem. Ou seja, já está antecipando um curso e exatismo, obviamente, já tem que participar lá. Então, seria o caso. Você tem aqui um recurso para um evento que você vai fazer depois da pandemia. Mas você tem que ter a contrapartida. Você tem que ter um ingresso gratuito, você tem que ter ali, né, uma questão social envolvendo educação infantil, aprendizado e tudo mais. Então, para vocês não é interessante saída, né? Esse montante de 15 mil, não é interessante ela receber simplesmente, sem contrapartida nenhuma, ela receber pela empresa e usar da maneira que quiser? Isso já não resolve a sua questão? Não, resolve, claro. Mas eu acho assim, é mais justo você ter a contrapartida que se nem pegar o dinheiro. Mas eu fico com receio dela não conseguir se enquadrar, não só ela, mas outros produtores de evento não se conseguir enquadrar como microempresa, até por, às vezes, um entendimento aí de que teria que ter realmente a microempresa juridicamente falando, e aí ela também não conseguia se encaixar nos editais, porque os editais, pelo que eu acompanho dos trabalhos, não só da FUNOL, mas de outras secretarias de cultura, geralmente são focados em produções artísticas mesmo, né? E não em produções de eventos. E aí, eu acho que seria interessante esse edital prever a possibilidade da criação de um evento, e aí deixa a criatividade rolar. O produtor de evento vai pensar o que ele vai oferecer. Esse evento é possível ser feito, realizado de forma virtual, entendeu? Aí a criatividade do produtor tem que entrar no contexto, né? Olha, você tem possibilidade de criar. Eu vou dar um exemplo. Tem uma cidade aqui perto, eu não vou falar porque eles pediram para não comentar por enquanto. Meu escritório está dando assessoria jurídica para eles lá, para essa assessoria jurídica há bastante tempo, e pediram algumas informações sobre a questão da lei. E eles, por exemplo, criaram uma possibilidade de um evento, a realização de eventos, criaram acho que 3 vagas para eventos não presenciais. Aí, obviamente, a pessoa vai fazer um festival online, igual a Brasel tem que estar fazendo agora, nesse exato momento de fora, no caso da gastronomia. Quem produz evento musical vai fazer um festival de lives, uma coisa nesse sentido. Então, assim, eles deixaram o produtor se virar. Falaram, você tem aqui uma verba de X reais para você criar um evento que não seja presencial, seja um evento que se enquadre dentro das regras de isolamento, né? E a criatividade, e eles vão pontuar, né, os projetos de acordo com essa criatividade e com a amplitude que isso vai dar, quantos artistas você vai conseguir envolver, né, entre outras questões. Ou seja, é só uma ideia, né, uma sugestão aí para pensar alguma coisa, né, porque os produtores também estão sofrendo muito aí. Beleza, Leandro. Valeuzão. Fernanda Cruzic quer falar, né, Fernanda? Só para falar, tá me ouvindo? Tô sim. Tá? É só para falar para o Leandro, assim, tem questões, se não for de forma virtual, a gente tem que ver toda essa questão da pandemia também. Até onde essa pandemia está chegando? Eu estou com informações seguras de que no Rio o CTI já está abrindo de novo. Então, assim, provavelmente o que está sendo aberto vai fechar de novo. E essa questão de eventos programados, comprados, bandas e tudo, a gente nem sabe quem vai estar aqui. A gente nem sabe se vai ser possível fazer coisas futuras. Eu acho que isso aí está, como o Igor colocou, isso já está resolvido. A questão de não exigir o CNJ a pessoa já recebe um valor, ela faz o evento online se quiser, o que quiser com a coisa. Acho que esse assunto já está mais ou menos equacionado aí
das questões que foram colocadas. E eu acho que a longo prazo não dá para a gente prever o que será, não, porque a gente não sabe. Né? Só isso. Só um comentário. Uma das outras razões, eu não cheguei a citar isso, mas que a gente ficou preocupado quando analisávamos lá atrás o inciso 2, era isso, né? Assim, ele tem que ter uma contrapartida, é obrigatório no inciso. E aí ficamos assim, tá, e se esse espaço ganha um recurso, promete uma contrapartida, mas, por conta da pandemia, não consegue se sustentar ainda assim, e falir. E aí, como é que essa pessoa que perdeu o espaço, que perdeu o emprego, que perdeu a ocupação, ainda vai ter a obrigação futura de prestar uma contrapartida? Uma amiga minha que é gestora de Jaú, no interior de São Paulo, ela falou que lá ela está combinando com escola de circo e de dança, cada um vai receber 15 mil, e elas vão dar, foi o combinado dela, né? Eu discordo, mas foi o combinado dela, 15 mil em bolsas de estudo no ano que vem. Aí eu falei com ela assim, cara, e se ferrar? Se fechar, e se não puder abrir, como é que essas donas de escola vão poder cumprir com o combinado com a prefeitura? Aí ela regalou um olho, ficou preocupada. Fica uma coisa bem louca, assim, também, porque às vezes a gente só esteja adiando um problema, né? A gente está oferecendo auxílio emergencial nesse momento pro artista que não está conseguindo trabalhar agora, para fazer ele trabalhar de graça lá na frente. Então, assim, talvez a gente só está adiando um pouquinho quando que isso vai acontecer, né? Mas não, de fato, trazendo uma solução para a questão. Tem mais comentários aqui. O Adams falou que já poderia prestar conta desses 15 mil reais hoje, se fosse necessário. Baco falou excelente trabalho, parabéns, obrigado, Baco. Igor Tenchu, acho que não vai ser de CNPJ para se caracterizar a empresa, essa questão já está resolvida. Baco concorda com Igor. Igor, muito boa pontuação para dar essa atenção aos produtores, mas da forma que está descrita a proposta já resolve o problema no momento. Felipe Moratori, não podemos esquecer que o auxílio tem caráter emergencial para o setor cultural, a artistas profundamente necessitados. O Baco comentou, os eventos podem ser online. E o Felipe Moratori, por fim, a discussão sobre a realização de eventos que não têm caráter estritamente artístico-cultural fere o propósito emergencial do auxílio para o setor. O Alexandre, perfeita observação, ninguém quer fechar, mas todos com economias prejudicadas buscando fôlego, mas ainda com futuro incerto. E a Letícia Nabuco quer pontuar sobre os planos A e B. Fala aí, Letícia. Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então, eu entendo, Zezinho, quando você fala a respeito de colocar todo mundo no inciso 3, já resolveu o problema da contrapartida, que acho que não estava bem claro para todo mundo até agora, é uma coisa meio confusa essa contrapartida, e especialmente da burocracia, da homologação, etc. Mas eu acho que, caso essa for a decisão tomada, no final das contas, eu acho, vou reforçar aqui a importância de levar muito em consideração essas possibilidades que você pontuou, de como garantir, de alguma maneira, que essas verbas cheguem aos espaços. Eu acho que a existência, quando foi criada a Lei Aldir Blanc e se definiu como uma existência de um inciso 2 só para garantir a subsistência desses espaços, isso tem um motivo. E a gente não pode ignorar isso. Eu acho que isso que você já pontuou, de que garantir a subsistência desses espaços é garantir uma continuidade futura, não só para os espaços, mas para todos os artistas e o público que esses espaços contemplam, é uma coisa que a gente não pode perder de vista. E eu acho, assim, muito cruel a gente colocar os espaços nesse bolo da competição, sabe? Da concorrência, porque e aí eu me coloco aqui como uma gestora de espaço, né? Como tem alguns aqui presentes também. Porque a gente que faz a gestão desses espaços, nós também somos artistas, acho que aqui de fora todo mundo, né? Quase ninguém trabalha só com gestão de espaço. Então a gente está lidando com a nossa dificuldade de subsistência enquanto artistas e com um desejo muito grande de manutenção dos espaços.
ter um espaço cultural hoje em dia, no Brasil, em Juiz de Fora, a gente sabe que o mercado é muito raso assim para manter um espaço, já é uma atitude de resistência pesada. Já é uma coisa que a gente faz por teimosia, porque a gente está afim, porque na maioria das vezes seria muito mais sustentável para a gente trabalhar só como artista e não tendo um espaço. Então, assim, já é muito complicado isso. E nesse momento, quem está optando por não fechar o espaço, porque muita gente acabou optando por fechar, eu acho que é muito complicado colocar a manutenção dos espaços no bolo da concorrência e considerar a possibilidade desses espaços não serem contemplados. Então, assim, na hora que você falou, fiquei muito preocupada, aí você pontuou, assim, rapidamente algumas possibilidades. Exemplo, currículo do espaço, tempo de existência, o quanto aquele espaço já movimentou na cidade, o quanto ele movimenta, a possibilidade de separar, de não ser no mesmo bolo, de ser realmente separado. Eu acho que são coisas que a gente deve considerar muito seriamente, porque corre um sério risco da gente ter os espaços culturais que já são pouquíssimos na cidade, como espaços físicos, serem reduzidos à metade para o ano que vem, ou até menos que isso, sabe? A gente já vive muito ali na corda bamba, em cima da linha, né? Então, eu queria só pontuar isso, reafirmar isso, em nome não só dos espaços, mas também dos artistas que precisam de espaço para trabalhar. Então, é só algo para a gente ter em mente aí para frente. Perfeito, Letícia. Estou bastante de acordo com a sua fala. É algo que a gente tinha pensado aqui já também, e o Alexandre já colocou de um jeito bom. Ele colocou, mas mesmo indo uma opção do inciso para a opção do inciso 3, cerca de 50% do recurso está destinado aos espaços. Confere? Não está, mas pode estar, né? A gente pode colocar lá da mesma forma que tem os critérios. Aqui eu botei na minha tabelinha, né, umas porcentagens. É possível que a gente coloque alguma dentro da regulamentação municipal que pelo menos X% ou pelo menos X espaços, coletividades e afins deverão ser contemplados. A gente dá para dar uma pequena amarrada nisso aí. Não garante, continua não garantindo para ninguém, porque a competição é competição, né? É diferente do outro, que está inscrito, está homologado, está garantido. Nesse caso, vai haver alguma competição, por mais simples e justa e com melhores, né, que nós estejamos iluminados para escolher os melhores critérios, ainda assim podemos cometer injustiças e perder, infelizmente, algum espaço, algum coletivo. Mas é porque o dinheiro não dá também para todos. Mas concordo sim, Letícia, já vi um monte de gente concordando aqui, ó. O próprio Alexandre, eu entendo que a fala dele também seja numa concordância. Jorge, Fernanda Cruzic, ok. Jorge Terror, concordo, em gênero e grau. Lilian, mas o inciso 2 não deixa de estar num grande bolo também. Basicamente o que eu falei, né? De que ainda assim existe o risco, porque o dinheiro não é todo. Se a gente fala que são 65% e chegou mais do que 65% de propostas, alguém ficaria de fora. Ou, por conta da burocracia, alguém ficaria de fora. Então, estamos tentando fugir da burocracia mesmo. O Sálcio concorda com a Letícia, a Associação Alemã no Borboleta, além de desenvolver suas atividades em sua sede, ainda recebe outros projetos. Nesse sentido mesmo também da minha fala ali de mais cedo, né? Ter os espaços, ter lugares para que os agentes culturais no ano que vem possam trabalhar e ganhar dinheiro também. Então, eu entendo que tem que ser uma prioridade e também, né, não falei disso, acho que é muito bom que a Letícia fala sobre se existe um inciso para espaços, quer dizer, né, tá na gênese da lei a necessidade ou um direcionamento para que os espaços sejam contemplados. Então, eu acho que é isso mesmo. Maria Inês, entendo que os espaços podem ter uma porcentagem mais definida, de todo modo, existirão grupos excluídos, da mesma maneira que eu penso que talvez tem que ter um mínimo que seja para a cultura popular e urbana, né? Também é algo de política pública que me interessa hoje, particularmente, que a gente trabalhe. Acho que em alguns lugares a gente consegue colocar esses freiozinhos, né, no mecanismo de regulamentação para tentar
ser justo com essas demandas. Carla Detone, acredito que os espaços culturais, como livrarias, espaço de arte, escola de arte, são fundamentais. Sem esses espaços, não temos onde trabalhar. É isso, né? Carla também concordando. Letícia, os espaços são os lugares de encontro, de trabalho de todos nós. Sim. Tatá, concordo também. Fundamental que existam esses mecanismos de porcentagens voltados para os espaços. Mas a proposta kamikaze acaba dando mais liberdade de uso de verbos, isso é muito bom. Legal, Tatá. E a Maria Inês, último comentário agora, mas os espaços contemplados na lei não são apenas os formais. É isso aí. Gente, nós temos mais 14 minutos. Dessa vez eu não posso esticar para além das 4, porque eu tenho outras reuniões. E minha vida está bem corrida. Então, a Camille também tem outro compromisso paralelo, não dá para ela permanecer também. Então, assim, queria que a gente fosse caminhando para um encerramento, né? Abrir para quem mais quiser fazer algumas considerações. Quem quiser trocar ideia, quem quiser questionar, criticar, fiquem à vontade. Eu só estou avisando que o tempo está acabando e talvez a gente precise acabar meio de repente, tá? Alguém quer pedir a fala? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguém já comentou? Quer retrucar? Fala aí. O Igor comentou aí que fecha com a proposta que foca apenas no inciso 3. Ok. Alguém ainda gostaria de defender a outra proposta? Isso é importante. Porque, assim, né, acabou que, como é a minha opção pessoal, né, dentro do próprio comitê gestor a gente tem dúvidas e tal, não é uma unanimidade exatamente, mas acho que eu tentei trazer aqui, só que, claro, eu explicando, eu falo de um jeito melhor sobre aquilo que eu acredito. Então, assim, é importante que a gente ouça vocês e que haja a discordância também. Há alguém que discorde dessa possibilidade? Ou também, né, claro, esses pontinhos que já foram colocados pela Letícia, pelo Alexandre e outros, já ajudam a gente também a afinar melhor a proposta. Fernanda Cruzic falou, vou ter que sair, parabéns a todos pela participação. O Gutierrez, eu acho, espera que sumiu aqui para mim, perguntou onde vai ficar gravada essa reunião. É no nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Até amanhã já deve estar lá. Zezinho, Jorge Terror. Ô, Jorge, fala aí. E Jorge. Olha, a proposta da 3 é bem melhor, do inciso 3, né? Na minha opinião, sendo que você me alertou a respeito de um ponto muito crucial dentro disso. No meu caso, que eu tenho CNPJ, esse dinheiro, boa parte dele, eu recebendo, vai também para imposto. E você tinha dito isso na última reunião, que quem que são os recebedores desse dinheiro? Esse dinheiro não vai para a gente. Esse dinheiro vai para os nossos credores, né? os proprietários de imóveis, as contas de telefone, de internet. Tá? Então, essa questão também, uma outra questão que você falou da 3 aí, a gente também podendo receber dentro do... sem CNPJ, esse dinheiro, ele vale mais. A gente tem mais dinheiro na mão. Não é isso? Que eu não tenho que declarar ele para imposto. Se eu pegar ele para todos os impostos, eu não consigo. E hoje, dentro da escola Live, por exemplo, esse recurso, eu estou dependendo dele, fielmente desse recurso hoje, porque eu não consigo abrir. Hoje eu tenho 12 professores, além das pessoas que atendem, que dependem desse dinheiro hoje, da Live para sobreviver. Todos os dias a gente recebe recados, quando é que vocês podem abrir? Vamos abrir, professores, sabe, desesperados, querendo trabalhar, que lá a Live, como vocês já sabem, é uma referência e vários professores estão ali dentro, entendeu? Então, isso aí vai ser de grande valia, esse recurso para todos, e dessa forma que você falou do inciso 3, sem declarar pelo CNPJ, seria mais favorável, lógico, né? O dinheiro valeria mais. Legal, ok? Jorge. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela iniciativa, pela participação. Isso foi muito democrático, acho que é legal, cada um expôs a sua ideia, tá? Parabéns a todos da equipe, Funalfa e os participantes também. Ótimas ideias, muito legal. Tá legal? Obrigado, Jorge. Um abraço a todos aí. Valeu, Zaço. Obrigado.
Mais com um monte de comentário, Tamis. Eu estou pegando o link aqui para mandar, que o Alexandre pediu para a gente divulgar o link do YouTube. Eu estou pegando aqui, só que meu computador está um pouquinho lento, Zé, se você puder ir lendo aí, porque como ele está gravando a reunião, ele fica bem lerdinho, tá? Eu vou demorar um pouquinho. O Igor fecha com a proposta do inciso 3. Fernanda Cozigar, já falei. Famílias agradeceu. Maria, externo publicamente minha admiração por essa gestão, que se coloca tão aberta e ouvinte das necessidades culturais do segmento de fora. Gratidão por esse abraço necessário. Valeu, Maria. Obrigado pelo carinho. Maria Inês, precisamos ter claro como será formado o comitê responsável pela elaboração do inciso 3. O comitê é a FUNALFA. Agora, a gente vai trazer, como agora, essas questões para serem debatidas publicamente com vocês. Porque aí tem umas questões muito chatas, burocráticas, que não faz sentido tanto abrir, que são as travas legais mesmo da elaboração de editais. Mas os pontos cruciais, como o que nós trouxemos hoje, Marinês, a ideia que a gente traga. Guilherme Bernardes, indo para outra reunião, abraço a todos. Se não saiu... Ô, Zezinho, só para falar, porque tem o comitê de fiscalização também, que tem a participação da sociedade civil, com a anuência do conselho, né? Giane, a voz do comitê de fiscalização fiscalizou a minha resposta já aqui, ó. Vai dizer que funciona mesmo, né? Funciona mesmo. Tem cobrança pública e resultado. A Giane é artista, hoje está com a gente na FUNALFA, e é um funcionário efetivo, então ela não tem ligação com gestão, com nada disso. Também foi uma opção nossa de colocar exatamente para poder atravessar a gestão, tendo esse pensamento aí, seguindo em frente, independente de resultados eleitorais. Vamos lá, Guilherme foi embora. Tchau, Guilherme, você ainda não saiu. Obrigado pela participação. Carla, nem me fale, só pagar. Guilherme Imbraise, proposta alternativa é sucesso. Menos burocracia, mais amor. Concordo, Guilherme. Maria Inês, uma vez que será bastante amplo os critérios de seleção, é necessária a participação da sociedade civil. Agora que eu vi o seu complemento, exatamente o que a gente está falando. Lilian, interessante a proposta alternativa. Leandro, de fato, a utilização do recurso só no inciso 3 é a melhor opção. Lilian, isso aí, Jeane. Ganhou porque deu bronca aqui. Mandou bem. E Maria Inês, obrigada pela atenção e pelo empenho em trazer clareza ao processo. É isso mesmo, Maria Inês. É obrigação, né, na verdade. O Adams está com a mãozinha levantada. A mãozinha, tá? Olha o carinho que eu falei. Desculpa, Adams, a intimidade aí. Enquanto o Adams está travado, tá. Obrigado a todos, boa tarde. Estou de saída também. Valeu. Obrigado pela participação, quem estiver saindo. Adams, agora você voltou a mexer. Agora sumiu. Cara, tá muito ruim, velho. Agora eu te ouvi. Cara, tá muito ruim, velho, eu ouvi. Aqui, para falar a verdade, dentro do inciso 2, por exemplo, para mim, em particular, seria muito melhor, mesmo com homologação e tudo, ficou? Mas, de qualquer maneira, eu acho que pro processo do todo, eu também sou a favor do terceiro, cara. Eu acho que é muito mais justo, sacou? Acho que é mais honesto. Acho que seria a boa. Massa. Legal. Bom. Obrigado também, Adams. Gente, 6 minutos. Mais algum comentário final para a gente ir encerrando? Zé, eu não estou conseguindo procurar aqui. Eu não sei se... O que você quer? É o YouTube da FUNALFA, que o Gutierrez pediu para a gente mandar o link. Que é onde vão ficar salvas as reuniões. Entendi. Vou ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Se não, também assim, a gente está divulgando no Instagram da FUNALFA. Eu acho válido. Outro dia um monte de gente estava querendo saber onde estava gravado e parece que teve gente que teve dificuldade de achar, procurando por FUNALFA, cultura, entendeu? Eu também não consegui, não. Mas eu acho que é por conta que o meu computador está muito lento mesmo, que está fazendo a gravação, né? E aí não está carregando de jeito nenhum. Adam, você quer falar novamente? Está com mão levantada ainda? Pode ficar à vontade, não? Beleza.
Mais alguém, gente? Alguma consideração final? Alguma pergunta? Lembrando que hoje, gente, às 19 a gente repete a reunião, né? A gente vai fazer a mesma apresentação, mas teremos, obviamente, convidados outros. Mas também está aberta, viu? Se alguém quiser continuar essa discussão aqui à noite, a gente vai fazer mais uma rodada do Cultura Conecta com esse objetivo. Apresentaremos novamente as duas propostas, as ideias, e vamos ouvir os presentes novamente. Leandro, você quer falar? Você está com a mão levantada? Só uma dúvida, se puder me esclarecer. Claro, vamos lá. É porque até peço desculpa que eu não participei do iniciozinho da reunião, quando foi apresentado aquele quadro. E aí, como o Zezinho falou que, no caso aí, né, dos produtores de evento, como a minha esposa, poderiam se enquadrar com empresa, né, que não usando o CNPJ, e eu estou vendo o quadro aqui, mas eles seriam, a princípio, só 5 contemplados nessa categoria? Zé, você consegue abrir novamente para mostrar para ele? Consigo. No plano convencional ou no outro, Leandro? Eu puxei um que estava aí no bate-papo, não sei se é o certo. Tá, olha só. Vocês estão vendo a minha tela, né? Tô. No convencional, a gente está falando no inciso 2 aqui, ó. Aqui são 235 contemplados, sendo que 45 com 3.000, 120 com 4.500, 70 com 9.000, são 2 parcelas de 4.500, e 70 com 15.000. E ainda, no inciso 3, para quem não conseguisse entrar por aqui, aí sim são 5 em cada um deles. Mas, a princípio, ela poderia entrar por aqui. E no Mas não está... Me desculpa se eu estou sendo aí falho aí na minha pergunta, porque realmente eu não participei do início. Mas aí essa proposta de usar o recurso todo no inciso 3, como é que ficariam esses auxílios aí? Aí já está aqui, ó. De novo, esses números aqui são números exemplificativos. É uma estimativa, né? Não é uma entendi. definição. Então, é só uma forma de dividir uma das milhões. Aí, nesse caso aqui, tudo no inciso 3, são 50 para espaços de ensino, 35 para espaço de fruição e 20 para as pequenas empresas. Em forma geral, de acordo com o edital, né? Mas é aquilo. Assim, se a gente aqui eu estou colocando 45% do dinheiro está sendo destinado a esses 3 aqui, perto daquilo que o Alexandre falou lá, de 50%. Pode ser que a gente bote um freio de 50%, de 35%, de 65%, e a depender desse freio, aqui aumenta com certeza. Inclusive, não tem que ter essa definição fixa aqui, de 50%, 35%, 20%. Pode ser, será investido, aqui a soma está dando um monte, quase R$1,5 milhão. Só para esse coisa. Então, entendi. Porque a minha dúvida, obviamente você tem, claro, um cadastro de onde vocês realmente fizeram nessa estimativa, né? Mas a minha dúvida é o seguinte, você tem lá, né, 50% da verba aí destinada a essas micro e pequenas empresas que serão relacionadas a esses coletivos culturais. E aí vamos supor que na área de ensino, por exemplo, você não tenha um número esperado. Então, né, eu acho que seria uma sugestão que esse valor poderia ser reaproveitado para abrir mais vagas para outros setores, né? Isso pode acontecer, né? Às vezes a pessoa perde o prazo, não entra com tempo, ou é desclassificado por algum motivo aí do edital, e esse recurso não passou para ela, e aí, devolve? Sim, a ideia é exatamente deixar o mais livre possível para poder todo o recurso a gente conseguir passar o mais rápido possível. Sem ter que voltar no governo, pedir uma reprogramação para abrir outro chamamento, outro pedido, e por aí vai. Eu estou resolvendo aqui a questão do YouTube, Alexandre. Daqui a uns 15 minutos você vai poder procurar, que já vai estar no... eu vi que tem uns vídeos aqui como não listados, eu não sei o que aconteceu aqui na configuração do canal. Já ele vai estar fácil de achar. O nome do canal é Funalfa. E aí vai ter um monte de vídeo de Cultura Conecta lá, que a gente gravou todos e eles estão. Eu não sei, alguém deve ter, sem querer, tirado ele momento. Você travou, Zé. Deu para ouvir? Voltei? Travou na hora que você estava falando que alguém deve ter desativado momentaneamente os arquivos, os vídeos.
Agora voltou. Beleza. Então tá. Vou ter que encerrar meio rapidão, então. Desculpem por isso. Hoje, ainda às 7 da noite, temos outro. A introdução é a mesma, né? A gente vai explicar os dois. Não é esse canal não, Carla. Espera daqui a 10 minutinhos, eu já libero tudo aqui. Eu só vou encerrar, que aí eu consigo... Eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou homem, desculpem. Eu já libero o canal de novo e vocês vão poder ter acesso. E vou ter que encerrar correndo aqui, porque tem que ir para outro compromisso. E para outro compromisso é aqui mesmo, né? Mas, enfim, vocês entenderam. 7 horas tem mais. Quem quiser participar para poder colaborar mais, para poder discutir mais, fiquem à vontade, estão convidados. Se puderem ajudar a gente a divulgar, que 7 horas tem outra, legal. Quanto mais gente presente, mais legal é para a democracia, para a cultura e para todo mundo. Ok? Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada pela participação de vocês. Tchauzinho. Aí a gente se vê mais tarde ou então no próximo Cultura Conecta. Um abraço. Bom final de tarde para todos.